É, é pena que estourou aqui a minha memória e eu não pude dar continuidade na história da Páscoa de Jesus. A Páscoa, vocês sabem que significa passagem, correto? A Páscoa, conforme o Antigo Testamento, significa a saída dos hebreus do Egito para a terra de Nova Canaã. Não é? Conduzido por Moisés, e que existe até alguma discussão se de fato Moisés existiu, mas eu acredito na Bíblia, mas alguns cientistas querem negar que Jesus existiu. Então, a partir de Jesus, da ressurreição de Jesus, a Páscoa cristã significa a ressurreição de Jesus. Sua passagem da morte para a vida eterna. Isto é o que significa a Páscoa para os cristãos. Mas eu estava falando que levaram Jesus até Pilatos. Eu vou ter que botar os dois vídeos para não ter que repetir a primeira parte. Se alguém pegar a primeira, que escute, que se pegar a segunda, que escute. Se quiser escutar as duas partes, que escute também. Então, ao Jesus ser preso, ele foi levado para que fosse julgado por Pilatos, que era governador da Palestina. Mas Pilatos, todavia, ele não tinha poder de julgar os judeus. E Jesus era judeu. Ele disse: olha, eu não tenho esse poder. Vão a César, que era o imperador. Vão a César. Levaram Jesus a César, depois de já ter sido espancado, coroa de espinhos, todo sangrado, porque naquele tempo os chicotes tinham grampos nas pontas, de forma que quando pegava na pele de Jesus, nas costas de Jesus, eles arrastavam e ali era um grande sofrimento, por causa desses grampos que agarravam na pele de Jesus e eles arrastavam. Ainda para o fim, como disse, colocaram a coroa de espinho. Eis o rei dos judeus! E levaram Jesus até César. César disse: não, não faz parte da minha jurisdição. Voltem para Pilatos. Levaram Jesus de volta a Pilatos. Pilatos
no momento com medo dos judeus, de uma revolução, Caifás, Ananias, etc., ele tem um diálogo com Jesus da seguinte forma: Tu és Deus? E Jesus lhe responde: Tu o dizes. Pilatos retruca: Olha que este povo todo está querendo te condenar. O que é a verdade? E Jesus se calou. Jesus já havia dito e propagado que ele era o caminho, a verdade e a vida. E ele se calou. Pilatos então diz: Você não sabe que eu tenho o poder de te libertar ou de te crucificar? E Jesus lhe diz: Tu não terias poder sobre mim se não fosse te dado por meu Pai que está no céu. Diante de todo esse interrogatório, Pilatos vira para toda aquela multidão e diz: Eu não vejo mal nenhum neste homem. Não vejo por que condená-lo. E eles gritavam: Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos, de fato, ele ficou muito em dúvida da decisão que ele haveria de tomar. O povo insistentemente ficavam gritando. Era costume, como ainda hoje nós temos muito do direito romano, francês, alemão, nosso direito tem muita influência sobre digamos assim, esses códigos penais. Um deles era o indulto na Páscoa. Como hoje nós temos na nossa Constituição o indulto no Natal. E Pilatos recorreu a um último recurso para livrar Jesus. Tenho conhecimento de que a esposa de Pilatos teve um sonho com Jesus. Na noite em que ele estava sendo ultrajado, torturado, entendeu? Sacrificado, de chicotes, etc, etc.
e coroa de espinhos. E ela disse para ele, não se meta com esse homem, com o sangue desse homem. Não se meta. A mulher de Pilatos teve esse presságio de noite sonhando. Não se meta com o sangue desse homem. Porque até ela mesma estava convencida de que Jesus não tinha nenhum pecado, que Jesus não provocou nenhuma revolta, que Jesus era apenas um homem que levava paz para o mundo inteiro, fazia milagres, era multiplicação de pães, era curo de leprosos, era curo de paralíticos. Jesus nunca se meteu em política. Jesus não se metia em política. Por isso que eu acho errado as igrejas hoje estarem usando a Bíblia, nome de Deus. Deus não. A propósito, antes de Jesus morrer, antes da Quinta-feira Santa, Jesus esteve no templo por volta da Páscoa mesmo, pertinho. E quiseram pegar Jesus numa contradição. Numa contradição para condená-lo. Isso tudo a armação dos doutores da lei hebraica, judaica. E quando ele chega no templo, nessa época da Páscoa, ele destrói tudo. Solta os pombos, ovelhas, derrama aquelas mesas de câmbio, que tinha troca de dinheiro, essas coisas, ele derrama tudo, dá chicotada em gente, diabo, não façais da casa do meu pai um comércio. E todo mundo ficou, de fato, horrorizado com Jesus, revoltado com Jesus, porque Jesus teve essa atitude. E daí que ele vai para o pátio e aí começam a provocá-lo. Começam a provocá-lo. E alguém pergunta lá do Sinédrio, que era os doutores da lei, pergunta, olha que pergunta, que casca de banana que jogaram para Jesus. É lícito a gente pagar tributo a César? Tributo são impostos. É lícito? Jesus simplesmente disse: dê-me uma moeda. E pegaram uma moeda e deram para Jesus. Jesus olhou a moeda e disse: qual esfinge está aqui nesta moeda? Aí gritaram em uníssono: César! E Jesus simplesmente responde: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então não conseguiram pegar. Mas quando Jesus se revela que ele é o Filho próprio de Deus, nesse mesmo momento, nesse mesmo acontecimento,
Depois de Jesus ter batido em todo mundo e ter expulsado todo mundo, os comerciantes do templo, essa coisa toda. Aí, tu és Deus? E Jesus diz, eu sou, meu Pai está no céu. Eu sou filho de Deus. Aí, pô, o estupim, tudo o que eles queriam para prenderem e matarem Jesus. Porque Jesus se revelou que era filho de Deus. Muito bem. Aí vem toda aquela história que eu contei um pouco atrás. E Pilatos, como tinha o costume de soltar um prisioneiro por volta da Páscoa, colocou Jesus e Barrabás. E disse, a quem quereis que vos solte, Jesus ou Barrabás? Barrabás era um assaltante. Dizem que, na verdade, ele era um revolucionário e que ele também até ficou contrariado com Jesus, porque a missão de Jesus era outra. E ele não, era a revolução pela espada, pelo sangue, pelo tudo. O Barrabás não era nem assaltante, era um revolucionário mesmo. E o povo todo gritou, Barrabás, solta Barrabás e crucifica Jesus. Fizeram, na França, fizeram um júri com este caso entre Pilatos, Jesus e Barrabás. E sabe o que acontece? Anularam, ou melhor, não condenaram Barrabás, não condenaram Pilatos. Pilatos foi inocentado, porque ele fez tudo que fosse possível para soltar Jesus, para libertar Jesus. Mas o povo, os judeus, não admitiam. E como Pilatos vivia muito preocupado com os judeus, né? Por causa de revoltas, por causa disso, porque era o Império Romano, entende? Era o Império Romano e tal, e ele queria administrar ali, sabe? Jesus não. Para ele não representava nenhuma salvação para ele, nenhuma coisa. Então ele preferiu atender os judeus. E foi por aí que Jesus então foi condenado à morte de cruz. Eu tive lá, eu tive no sepulcro, no Santo Sepulcro, fica fora da cidade, que Jerusalém é cercada, a cidade velha é cercada de uma muralha, e todos aqueles marginais, perigosos, ladrões, era a pior espécie de Roma. Eles eram condenados
a morte e a crucificação, e fora da cidade, para que todo mundo que passasse vissem que aquela era a lei para quem não obedecesse às leis de Roma. Era um lugar que ficava em Gólgota, lugar da cabeça, e os urubus ali que comiam, e ficavam expostos lá na cruz. Era quinta-feira, sexta-feira, porém o sábado era a Páscoa dos judeus. Então Jesus teria que ser morto na sexta-feira, para que não passasse o sábado e o domingo, que era a Páscoa judaica. Tanto assim que eu acho que é São Longuinho, virou santo depois, para se certificar de que Jesus havia morrido, enfiou aquele negócio, aquela coisa de espada, sei lá como é que chama aquilo, que os soldados romanos usavam, enfiou no seu coração, para ter certeza de que Jesus havia morrido, para não ultrapassar a Sexta-feira Santa. Sexta-feira e o sábado. Então fizeram isso. Eu acho que ainda quebraram as pernas de Jesus para ele porque você ficar estendido numa cruz, você fica sem poder respirar. Eu acho que ainda quebraram até as pernas de Jesus, e um dos soldados, que se eu não me engano foi São Longuinho, que hoje é santo, ele se arrependeu, ele se converteu ao cristianismo, etc, etc. Mas foi ele quem perfurou o coração de Jesus, de onde saiu sangue e água. Mas José de Arimateia, que fazia parte do Sinédrio, era um homem muito rico, muito poderoso. Tinha um sepulcro que ele havia feito para ele numa rocha. São José de Arimateia. E foi a Pilatos e pediu, uma vez que Jesus já estava morto, pediu que retirasse o corpo de Jesus para fazer um sepultamento normal e não ficasse exposto para os urubus comer. Então, Pilatos concedeu, em descrever assim: eis o rei dos judeus. Não diga isso, que ele era rei dos judeus. Está escrito, Pilatos. Está escrito e vai ficar escrito: eis o rei dos judeus. Ire. Eis o rei dos judeus. Então José de Arimateia conseguiu com Pilatos que retirasse o corpo de Jesus da cruz. E tiraram. Tem lá em Roma, aliás, eu acho que é uma obra de Leonardo da Vinci, tem Pietà, Maria com Jesus no colo, a partir que tiraram Jesus. E
embalsamaram, e etc., óleo, etc, etc, etc. E sepultaram Jesus nesta gruta, que era, na verdade, um, um buraco feito na rocha, né? Que era de José de Arimateia, e ele cedeu para que Jesus fosse ali colocado. Existia uma grande pedra redonda, e rolaram essa pedra, e os judeus, já dizendo assim, pode ser que alguém roube o corpo dele, depois diga que ele ressuscitou e não sei o que, botaram guardas para fiscalizar o sepulcro de Jesus. Então, quando foi no domingo, que é o dia da ressurreição, Maria Madalena, por isso até eu digo que as mulheres deveriam ter um papel maior dentro da igreja. As mulheres. Porque naquele tempo, e como é hoje, continua, nós vivemos num patriarcal. E a igreja não foi diferente. Mas foi Maria Madalena e Nossa Senhora, Mãe de Jesus, quem levou adiante a mensagem de Jesus. Tanto assim que Maria Madalena correu ao sepulcro no domingo para ver como estava a situação, né? Porque havia aquela expectativa de roubarem o corpo de Jesus, etc, etc. Como eu disse, que botaram soldados até para vigiar, e etc, etc. Né? E Maria Madalena, quando chega, o sepulcro está vazio. O sepulcro estava vazio. E ela ficou preocupada. Roubaram o corpo do meu Senhor, roubaram o corpo do meu Senhor, etc, etc. E aí Jesus aparece para ela. Primeira pessoa que viu Jesus foi ela, Maria Madalena. Enquanto isso, os apóstolos estavam tudo escondidos, com medo, né? Porque se mataram Jesus, que era digamos assim, o mestre, e quanto mais eles, né? Pedro negou Jesus 3 vezes, a gente sabe dessa história toda, né? Alguns apóstolos nem seguiram a crucificação de Jesus, ficou tudo com medo. Apenas Madalena e Maria e João. João estava também na hora da morte de Jesus, que é quando ele diz assim, filho, eis aí a tua mãe. E disse para a mãe, mãe, eis aí o teu filho. Foi aí que Jesus nos irmandou, todos nós irmãos, a partir dessa palavra de Jesus. E não foi fácil para ele, porque até na última hora ele gritou para o pai, pai, sama sabactane, pai, por que me abandonaste? Para você ver
quanto a humanidade de Jesus foi tão parecida com a nossa. Ele na cruz gritando, como era Sama Sabachthani, Pai, por que me abandonaste? Pois é, sim, meu irmão. E então Jesus, no domingo, aparece para Maria Madalena. Até falam que Jesus tinha casa com Madalena, que essa coisa toda. Porque os próprios apóstolos tinham ciúme de Madalena. Porque Jesus revelou muitas coisas para Madalena que não revelou para os apóstolos. Muitas coisas Jesus revelou para Madalena. E não revelou para os apóstolos. E eles tinham ciúmes de Madalena. Porque Jesus era muito. Obrigado. Lembra de Marta? Marta, Maria Madalena e aquele que foi ressuscitado. Eram todos irmãos. Mas Madalena ficava no pé de Jesus, escutando a palavra de Deus, enquanto Maria, sua irmã, ia cuidar da comida. Como é o nome dele que foi ressuscitado, meu Deus? Eu estou atrasado, velho, viu? Foi ressuscitado por Jesus. Eles eram 3 irmãos. Bom, deixa eu voltar ao caso. Se eu me lembrar depois, eu falo o nome dele. Que foi ressuscitado. Muito bem. Aí, Jesus aparece a Madalena. Madalena, claro, Jesus já estava transfigurado. Já não era uma pessoa de carne. Jesus já era um espírito que ressuscitou. Mas ressuscitou com carne, tanto que Tomé duvidou. E Jesus diz, toca aqui nas minhas chagas e vê que sou eu. Tomé, homem de pouca fé, bule. Tomé se comportou como um bule de pouca fé. E Maria Madalena ficou preocupada. Disse, roubaram o corpo do meu Senhor. Onde o colocaram? Para onde levaram? E Madalena vê um homem no jardim, em Getsemane. Eu estive lá também. E Maria disse, achou que era o jardineiro. O jardineiro que cuidava lá. Disse, por acaso você sabe dizer para onde levar o corpo do meu Senhor, porque o sepulcro está vazio? Ele disse, Maria, sou eu. Ai, Jesus! Aí Maria saiu correndo, né? Para encontrar lá no tabernáculo onde ficavam os apóstolos, tudo com medo, trancado. Disse, meu Senhor ressuscitou. Ninguém acreditou. Mas João e Pedro correram. Foram até o sepulcro. Mas como Pedro era mais velho, quem chegou primeiro foi João.
E, de fato, o sepulcro estava aberto e vazio, mas ele não entrou. Ele respeitou Pedro pela idade, mais velho, e quem entrou primeiro foi Pedro. Pedro entrou no sepulcro e disse, de fato, ele não está aqui. E ficou essa grande dúvida, né? Onde foi parar o corpo de Jesus? Ficou esse impasse, todo mundo preocupado. Até que um dia, Jesus teve várias aparições, mas eu vou contar de Emaús, dois apóstolos. Dois apóstolos iam caminhando até a cidade de Emaús e comentando, né, sobre o fato que ocorreu, porque aí a notícia começou a se espalhar, né, que Jesus havia ressuscitado, etc, etc, né? E eles um pouco em dúvida, será que sim, será que não? Aí Jesus aparece a eles dois, como um estrangeiro. Eles não reconheceram Jesus. Porque Jesus já havia transfigurado. E quando chegaram em Emaús, Jesus fez de conta que ia passar direto. E por que chorais e tal? Jesus com eles, né? Por que chorais? Por que estão tristes? Não sei o quê, não sei o quê. Não, o senhor não está sabendo, não. Mataram o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mestre, Jesus e tal. Você não está sabendo, não. Jesus fez de conta que não era ele. Eu estou com o dente falhado aqui. Mas agora eu vou consertar. Eu não vou botar mais dente bonito, não, que eu não quero mais mulher, não quero mais namorar. Eu só vou pro meu dentista, eu vou consertar meus dentes, que eu acho feio. E aí convidaram Jesus. Não, já é tarde. Já é tarde. Fique aqui conosco. Passa a noite aqui, depois você vai e segue viagem. Jesus aceitou o convite. Aí chegou na hora da refeição, né? Jesus pegou o pão. Jesus pegou o pão, abençoou e partiu o pão. No partir do pão, eles reconheceram: este é Jesus. Só vieram reconhecer quando Jesus partiu o pão, abençoou e partiu o pão. E eles, os apóstolos dele, né, reconheceram, disse: é Jesus. Pois é, meus amigos. Então eu desejo a vocês uma feliz Páscoa, que Deus abençoe todos vocês. Eu quero passar uma mensagem positiva para vocês, sabe? Todos nós somos errôneos, todos nós erramos na vida, todos nós pecamos. Mas sabe, o que eu penso é que Jesus, ele veio para nos redimir de todos os pecados. Jesus viveu a nossa fraqueza humana.
Veja que ele chorou, pedindo ao Pai para que deixasse, para que livrasse ele daquele sacrifício. Na última hora na cruz, ele também pediu ao Pai: Pai, por que me abandonaste? Entende? Então Jesus, mais do que ninguém, sabe, né, das nossas fraquezas humanas, porque ele abriu mão da sua divindade para viver como nós, com todas as fraquezas, com todas as doenças, com todas as perseguições, com todas as coisas ruins que a gente passa. Jesus veio para isso, entende? Então, não se preocupem. Claro, busquem o bem, a razão, a consciência do bem, mas não se preocupem que Jesus não vai nos condenar, não, porque ele já pagou por todos os nossos pecados. Jesus já pagou. Com o sangue dele, ele pagou nossos pecados todos. Não quero dizer com isso que você agora vai viver pecando, 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 pecando. Não. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a gente tem que buscar o amor, viver dentro do amor, não importa de que forma seja este amor que você vai trazer dentro do seu coração. Porque ele, mais do que ninguém, sabe da fraqueza humana. Se ele era Deus, se era filho de Deus, ele também fraquejou. Imagine nós que somos humanos mortais. A última palavra que eu digo é: confie nele. Confie nele. E diga: Senhor, eu sou fraco, eu sou um miserável. Mas, no entanto, eu te peço o perdão pelas minhas fraquezas, por aquilo que muitas vezes eu não sei resolver, meus problemas. Entregue-se a Ele e viva na paz que Ele nos deixou. Ele disse: eu vos dou a paz, não a paz deste mundo, mas a paz da vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aquele que vier após mim, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Amém. Beijo a todos vocês. Jesus conosco. Aleluia. Feliz Páscoa para todos. Que Deus possa, nesta passagem da Páscoa,
que você possa encontrar a paz que Jesus nos deu e nos dá. Tchau.